tarde, companheiros da Causa Operária TV. A gente está começando o Correspondente Internacional dessa quinta-feira, programa que ocorre todas as quintas às 4 da tarde na Causa Operária TV, para a gente tratar aí do cenário internacional, né, do noticiário internacional. Aproveito convidar você que está assistindo o nosso sinal 24 horas a curtir o vídeo, a comentar também à vontade aí no nosso chat, né? Tanto curtir como você comentar também no chat. Isso daí ajuda muito a Causa Operária TV em termos de ranqueamento no YouTube, né? Isso daí faz com que os nossos programas, com que o nosso sinal 24 horas, com que o nosso canal sejam mais vistos aí pelo público no YouTube e também do Google, né? Então é muito importante você deixar a sua curtida e comentar o quanto o mais melhor até, para que a gente aumente a nossa audiência. Além disso, convido você a compartilhar esse vídeo aqui do Correspondente Internacional nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no e-mail, nas suas comunidades, em todas as redes sociais em que você participa, compartilhar nas páginas que você administra nas redes sociais, nos grupos em que você faz parte, e enviar também para os seus amigos de maneira privada e convidá-los a assistirem o Correspondente Internacional e conhecerem a Causa Operária TV. Embaixo do vídeo também tem o botão inscreva-se, para você se tornar mais um dos quase 90 mil inscritos no nosso canal. Do lado desse botão tem o botão Seja Membro, que é uma contribuição financeira importantíssima. É apenas R$ 7,99 por mês, e com essa contribuição você ajuda a Causa Operária TV a manter aqui as nossas atividades, a pagar todas as nossas contas, a fazer a manutenção dos aparelhos e equipamentos, a estender a nossa grade de programação ao vivo, a fazer novos programas, a gente poder fazer também reportagens de rua, quem sabe até documentários, mais entrevistas, né? Ou seja, aprimorar aí o conteúdo e a técnica da Causa Operária TV, uma vez que a gente não é financiado pelo Estado e também não é financiado pelos capitalistas, que são os nossos inimigos. Só somos financiados por aqueles pelos quais nós lutamos, que são os trabalhadores. A classe operária tem o dever de financiar a imprensa operária, que é a única que está ao seu lado. E a Causa Operária TV é uma rede de comunicação criada e mantida pelos trabalhadores para politizar os trabalhadores. Então, se você estiver assistindo e tiver condições, torne-se membro da Causa Operária TV. É apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí já ajuda de uma maneira muito importante o nosso canal a combater esse monopólio da imprensa golpista que a gente tem aqui no Brasil. Bom, o programa de hoje a gente vai falar sobre a nova variante do coronavírus que foi descoberta no Reino Unido, né? Com a notícia dessa nova variante, vários países do mundo deixaram de ter algum tipo de relacionamento intenso, né, imediato com a Grã-Bretanha, como, por exemplo, na questão dos voos, né, de avião para a Grã-Bretanha. Vários países cancelaram as operações de voo para o país. O comércio também com a Grã-Bretanha foi afetado, e inclusive o sistema financeiro também sofreu um certo baque com essa descoberta. Para a gente falar sobre isso daí, a gente conta com uma convidada especial, que é a nossa correspondente justamente no Reino Unido, a Carla Silva, que está na cidade de Birmingham, que, se eu não me engano, é a segunda maior cidade, né, do Reino Unido, atrás apenas de Londres. Muito boa tarde, Carla.
É um prazer tê-la aqui conosco no Correspondente Internacional. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, companheiro. Boa tarde a todos que estão assistindo. Pois essa semana já começamos assim, né, com essa notícia da nova cepa e os voos foram bloqueados, a fronteira com a França fechada. Então, estamos assim no meio de um caos aqui, né, no Reino Unido. Nossa, isso daí vocês foram pegos de surpresa com essa descoberta? Como é que estava a situação? Vocês estavam achando que, embora estejamos aí numa chamada segunda onda, vocês estavam, logicamente, mais tranquilos do que estão agora, né, com essa descoberta? Não, sim, foi totalmente de surpresa. A vacina iniciou no começo de dezembro, né? E a meta era vacinar em 2 semanas 800 mil pessoas. E assim, a vacinação ainda continua, mas assim, veio isso. Segundo os pesquisadores, né, e os médicos envolvidos do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde daqui, é, essa nova variante, a proteína vai continuar, parece ser a mesma, mas a vacina ela ainda vai surtir efeito. Porém, ainda não existe nada comprovado. Eles só fizeram a decodificação do RNA, né, do novo vírus. Novo vírus não, da variante do vírus, né? E surgiu uma notícia de que já estava rolando aqui no Reino Unido desde setembro, eu acho. Eu não lembro agora exatamente, mas não apareceu agora, é que agora foi detectado. E o Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ele pegou o coronavírus alguns meses atrás, né, e ele disse que essa nova variante ela pode ser até 70% mais transmissível do que a que era conhecida. Isso daí provavelmente assustou bastante gente, até porque o próprio Boris Johnson, né, ele sempre foi conhecido como uma espécie de negacionista, né? Ele, junto com a turma do Donald Trump e do Bolsonaro, até finalmente ele pegar o coronavírus, ele percebeu que o negócio, que o buraco já é mais embaixo. Mas mesmo assim, né, um político de extrema direita, conservador, que tem um discurso parecido com o Trump e o Bolsonaro, falar que essa variante aí pode ser até 70% mais transmissível que a anterior, quer dizer que realmente é uma descoberta muito perigosa, né? É uma maneira de abafar, né? De manter aquela coisa polite, né? Assim, educada e tudo está sob controle, né? Dentro do Reino Unido. Mas além disso, além de ele ser muito mais transmissível, é, foi dito também que as crianças são mais suscetíveis a pegar esse vírus, porque até então o, o Covid-19 assim, ele não estava atingindo tanto as crianças, né? E essa variante dizem que pode atingir mais também as crianças, o que é bastante preocupante. E essa variante, né, que foi descoberta no Reino Unido, ela também foi descoberta em alguns outros países, como na Dinamarca, na Holanda, na Austrália e, curiosamente, a Holanda, né, que foi um dos países onde ela foi descoberta, está impondo restrições, aí proibindo viagens para a Grã-Bretanha. Eu queria daqui a pouco falar a respeito, uma palavrinha a respeito do Brexit, né? Mas uma coisa interessante é que vários países aí, inclusive da própria América Latina, agora estão proibindo viagens para a Grã-Bretanha. E curioso é que isso daí estava sendo feito da Europa para cá, né? Porque a América Latina ela é o principal centro hoje de casos de coronavírus, tudo. Então, os países da Europa estavam sempre reticentes em fazer algum tipo de intercâmbio com a América Latina, só que agora
os países da América Latina estão reticentes com relação à Grã-Bretanha. E no meio dessa semana aqui, também foi revelado que uma segunda variante do coronavírus foi encontrada na Inglaterra, em 2 cidadãos britânicos que haviam chegado da África do Sul, e neles foi descoberta essa variante que já havia sido detectada na África do Sul, né? Então, o que a gente está vendo é, de repente, aí um surto ou seja, o aparecimento de diversas mutações do coronavírus, quando no mundo inteiro se fala, né, no auge aí de uma segunda onda de coronavírus. Na Alemanha, por exemplo, nos últimos dias, quase 1.000 pessoas estavam morrendo por dia, né, na Alemanha, que foi até pouco tempo atrás, segundo a imprensa imperialista, um exemplo no combate ao coronavírus. Agora, eu queria saber de você, Carla, a respeito de como está a situação dos casos, das mortes de coronavírus aí na Grã-Bretanha nos últimos meses, se houve uma redução, se agora está aumentando, se a situação está controlada, estável ou está saindo do controle, e seja no Reino Unido como um todo, principalmente na Inglaterra, também na cidade de Birmingham, onde você vive. Queria saber um pouco dessas informações aí de você. Sim, você disse a respeito, né, dos voos. O primeiro caso aqui foi em fevereiro, né? E em janeiro já se ouvia falar e foi a primeira coisa, a primeira determinação foram os voos serem impedidos, né, de fora. E atualmente, assim, os casos têm aumentado, assim. Teve uma curva, né? Porque começou em março, foi crescendo, em maio estabilizou e foi porque foi feito o lockdown em março, né? Então maio deu aquela estabilizada, só que aí veio o verão em junho. E o que aconteceu? Teve uma abertura, reabrir os aeroportos, as pessoas viajaram, os ingleses, os britânicos, né, saíram do país, então retornaram. E em setembro teve um pico novamente e foi a volta às aulas, né? E ficou meio que estável nesse pico, e foi meio que assim meio coberto, né? E tem alguns problemas nesses números, companheiro, porque o que aconteceu no começo só dizia assim, lave as mãos e passe álcool gel, né? Tanto é que sumiram assim das prateleiras e não foi dito, não foi reforçado o uso da máscara. Então, quando teve a segunda onda depois das férias, ah, que o governo instruiu, use, né, cubra o seu rosto, use máscaras, as pessoas foram bem resistentes a isso. Então eu acho que essa falta de prevenção, né, essa falta de informação contribuiu também muito, apesar das pessoas terem ficado em lockdown de março até junho, agosto, eu acho que isso contribuiu muito e temos aqui muitas pessoas que são contra a vacina, contra o uso da máscara, que estão se sentindo pressionadas por ter que ficar em casa, né? E agora, né, atualmente, né, os números eles estão bastante altos, eu acho, né? Eu fiz aqui uma anotação. Bom, a gente tem, então, 500 mil pessoas vacinadas, são 2 milhões e 110 mil casos e 68 mil mortes, sendo que 59 mil foram em Londres, né? Nossa, 59 Assim, mil das 68 mil foram em Londres. exato. Então, assim, existe o Reino Unido e existe Londres, né? Londres é um país à parte, porque todo o estilo de vida, o transporte, tudo muito diferente, né? E o número de pessoas que vivem lá, de imigrantes. Então, o comportamento ele é
assim variado, né? Tem vários crenças, estilos de vida, comportamentos, então, e os protestos todos estão acontecendo lá, então, assim, cidades do interior como aqui tiveram alguns protestos, né, no auge do Black Lives Matter, com a morte de George Floyd, mas as pessoas ficaram em casa. Então, assim, quem ia protestar pegava o trem e ia para Londres para protestar, né? Os escépticos que não acreditam no, tem pessoas que não acreditam no vírus também aqui que negam, né? Mesmo com o Ô, Carla, primeiro-ministro agora assumindo. isso, exatamente. Não, queria voltar a falar a respeito da questão do Boris Johnson, mas já que você falou de Londres, né? Nossa, surpreende mesmo, né? Que das 68 mil mortes, 59 mil tenha sido em Londres, ou seja, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, né? Que fazem parte do Reino Unido, tiveram um número muito baixo em relação aos outros países e a própria cidade de Londres. E você vive, me corrija se eu estiver errado, na segunda maior cidade da Inglaterra, né? Birmingham. Como que está a situação aí? Aqui é mais tranquilo, né? Eu, eu deduzo isso porque o sistema de transporte é diferente, a gente não tem um metrô como em Londres, então as pessoas se locomovem de outras formas, né? Então, assim, tem bastante casos, sim, deixa eu voltar aos números, né? Porque é uma coisa engraçada, Eduardo. Eu passei a não ver números para não ficar muito ansiosa, né? Porque começou em março, eram 55 casos, depois em abril já eram quase 5 mil casos, e foi pulando assim, né? E, e apesar de se ter um apoio, a gente fica com uma ansiedade, né? Com medo da situação, né? Então, aqui em Birmingham são 27 mil casos. E a média agora, atualmente, são em média 700 casos por dia, 700 novos casos, né? Então, ainda está acontecendo. E hoje, especificamente hoje, vai ser feito um anúncio de que talvez nós vamos para a fase 4, né? Que é o Tier 4, né? Porque está liberado, o comércio está aberto, as pessoas estão indo para as lojas, mas eu acho que vai ser, antes do Natal vai ser decretado alguma mudança nisso, porque as pessoas estavam autorizadas a juntar bolhas para comemorar o Natal, se fosse da mesma família, agora eu não sei como vai ficar isso, né? E o Boris Johnson ele anunciou, né, o aumento das restrições em várias partes do país. Na Escócia e no País de Gales também foi anunciado isso daí. Como é que está a situação dos bares, dos estabelecimentos comerciais? Está havendo lockdown na Grã-Bretanha nesse momento? Nesse momento, os bares eles funcionam só para delivery, né? Então você pode encomendar e buscar, mas você não senta e come. No verão, as pessoas podiam, tinham que marcar, né? E os pubs estavam abertos e o futebol também rolou no verão, né? E aí agora os números cresceram, né? Infelizmente. Agora, uma coisa que aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Muito se fala que os jovens estão indo nos bares, e isso daí faz com que o coronavírus se espalhe. Só que você mesma falou que em Londres o número de mortes é assim tão elevado com relação a qualquer outra parte do Reino Unido, porque é a grande metrópole, né? E onde existe um sistema de transporte que milhões de pessoas acessam ele, e é justamente no transporte, né, principal foco de contaminação, e nos locais de trabalho. Aqui no Brasil se falou muito, né, do fique em casa, no resto do mundo também, de as pessoas não saírem de casa,
de fechar bares, de fechar estabelecimentos, mas os trabalhadores continuaram indo trabalhar todo santo dia, pegando o transporte lotado, seja ônibus, seja metrô, e é logicamente que é isso que faz com que haja uma infecção tão grande, né, uma disseminação tão elevada do coronavírus. Aí, na Grã-Bretanha, também ficou dessa maneira, assim, ou seja, os trabalhadores continuaram indo trabalhar, a maioria deles, né, a classe operária mesmo, que não tem condições de ficar em casa, não dá para fazer um trabalho em home office, né, precisa ir trabalhar, e os transportes, eles continuaram cheios, houve algum tipo de redução da jornada de trabalho para a maior parte da população, ou continuou igual? Como nessa questão assim dos trabalhadores em si, da questão do desemprego também, como é que está a situação aí na Grã-Bretanha? Olha, de março para cá, o lockdown, assim, para o trabalhador, assim, pessoas sempre passam necessidades, mas a maioria das empresas, assim, elas mandaram o trabalhador para casa. O governo pagou 80% dos salários, então as pessoas, quem podia trabalhar de casa, trabalhava em home office. Eu acho que foi por isso que foi feito meio que um atraso no lockdown geral em março, sabe? Para preparar então as escolas, universidades, então as crianças, né, foi feito programa e preparar tablet, né, para os alunos, as crianças indo para casa, os estudantes universitários com computador, então não meio que parou, assim, continuou, né, o trabalho, e só saíram realmente trabalhadores essenciais, que é quem trabalhava em supermercado, farmácia e hospitais, né. E as creches abriram para esses trabalhadores de hospitais, né, as enfermeiras, para cuidar das crianças, né. E então, trabalhadores que eram autônomos aplicaram para receber uma quantia de acordo com o ganho salarial deles, né? E tudo isso era feito pela internet, quer dizer, não aconteceu como no Brasil, de pegar fila, ir para uma caixa, né? Tudo você faz de casa, se você tem um acesso à internet, se não é facilitado para realmente assim eu senti que houve um cuidado enorme, ainda tem, principalmente com as pessoas é, em maior risco de saúde. Então essas foram as primeiras que deixaram de trabalhar e ficaram em casa. Assim, eu particularmente, eu parei de trabalhar em março com a notícia de que eu trabalho numa universidade, que eu voltaria em junho e recebi meu salário integral. Eu nunca achei que isso poderia acontecer, né? E toda semana a minha supervisora ligava: Carla, como é que você tá? Como é que tá o pessoal da sua casa? Porque minha mãe é idosa, ela mora aqui comigo, tá tudo bem? E quando voltou a abrir em junho, a pergunta era diferente. Carla, como é que você está se sentindo? Você está ansiosa? Eu não, olha, eu tenho medo porque tem uma idosa na minha casa. Então eu só voltei a trabalhar quando eu quis, né? E muitas empresas fizeram isso, né? Infelizmente, algumas tiveram que decretar falência, fechar, e existem demissões, mas foi muito cuidado isso. O sistema de saúde, como todo mundo que é registrado no médico, então tem controle, tem um telefone para ligar. Então, foi recrutado voluntários para estar ligando na casa de idosos, e voluntários para entregar a cesta básica para as pessoas. Entregaram a cesta básica aqui, graças a Deus, como eu não deixei de receber nosso salário, então a gente não precisou desse artifício e pôde dar para alguém que realmente precisa. Então, o trabalhador pôde ficar em casa. Isso, para mim, foi uma surpresa, assim, de ver os vizinhos em casa. Durante o lockdown, o primeiro lockdown, eu não sei como vai ser agora, porque a gente está à beira do Brexit, né? Faltam 9 dias, eu não sei o que vai acontecer. E é Natal, né? Você falou a respeito das escolas e universidades. Quando que elas fecharam? Porque
porque o verão ela fecha, né? Então as universidades elas param em junho e voltaram as aulas, escolas e universidades em setembro. De junho a setembro é o verão, então não tem aula. Ah, sim. O lockdown, então, foi de março a junho e depois de setembro até agora no Natal, né? No começo de dezembro as aulas terminaram. Ah, tá. Mas então em setembro houve uma volta às aulas nas escolas e universidades. Houveram problemas, né? No norte, em setembro, outubro, foi decretado um lockdown em Manchester e teve um caso muito sério na Universidade de Manchester, porque eles abriram e vieram estudantes internacionais, né, para a universidade, que é o começo do ano letivo, é em setembro. Então, foi feito, né, receberam os estudantes e 2 semanas depois fecharam. E os estudantes protestaram lá em Manchester, porque eles ficaram presos nas acomodações, né? É, e foi um problema muito sério, e aí foi colocado muitos panos quentes em setembro. Eu acho que aí foi feito o controle. As empresas, quando voltou tudo em setembro, se prepararam, né? O número de pessoas nas salas de aula, separaram carteiras e tudo, mas mesmo assim sempre tem algum momento que a Agora, pessoa pode se contaminar, né? sim, é interessante, né? Porque apesar de a Grã-Bretanha ser um país, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? E por causa disso, né, ainda mais por causa da forte pressão popular que tem ocorrido nos últimos anos no país, né, com uma polarização muito grande, inclusive é uma tendência à mobilização dos trabalhadores, o governo, mesmo do Boris Johnson, de extrema direita, ele teve que fazer algumas concessões aí para os trabalhadores durante a pandemia, né? Como você falou, houve um número muito maior de pessoas que puderam ficar em casa do que no Brasil, por exemplo, onde a massa da classe trabalhadora continuou trabalhando dia e noite sem parar, pegando coronavírus e morrendo. No entanto, essa questão das aulas, né, voltou às aulas em setembro, porque foi o começo aí do ano letivo. Houve no mundo inteiro, né, nesse período, uma certa propaganda de que o coronavírus estava sendo controlado, estava sendo superado, e aí abriram as escolas e universidades, o que logicamente é um fator para o aumento nas infecções, né? Então, para os capitalistas poderem lucrar, né, como aqui a gente vê aqui no Brasil, claramente existe uma pressão muito grande pela volta às aulas, né, porque isso daí jogaria milhões de estudantes de volta às ruas, de volta à universidade, de volta ao transporte público, de volta ao comércio, né, porque o estudante indo para a escola, para a universidade, ele não vai apenas para sai de casa para a escola para estudar. Ele pega o transporte, movimenta, né, esse dinheiro, movimenta o comércio, o que Come. logicamente é importante para os bancos voltarem a ter lucros. Por isso essa pressão tão grande aí pela volta às aulas. E na Grã-Bretanha acabou ocorrendo nessa volta às aulas aí, no momento em que havia aparentemente, né, uma diminuição no número de casos, mas é bem possível que isso daí tenha contribuído também para essa retomada no aumento dos casos de coronavírus, de infecções, de mortes, né, de disseminação. E agora, no Natal, curiosamente, né, como eles já vinham, a burguesia já vinha dizendo que o fato de os trabalhadores, de os estudantes estarem nos bares consumindo, isso daí é que estaria levando o coronavírus a se disseminar. E agora no Natal, em várias partes do mundo, não sei como que está aí na Grã-Bretanha, em Birmingham, na Inglaterra, mas em várias partes do mundo existe uma série de restrições aí, inclusive de proibir corais natalinos de cantarem na noite de Natal, porque isso daí faria com que o vírus se disseminasse. Só que, ao mesmo tempo, ninguém fala que os trabalhadores deveriam ter a jornada de trabalho reduzida para não precisarem se expor em horários de picos aí em transporte lotado, né?
existe essas restrições de Natal definidas aí na Inglaterra, o Carla? Perdão, existem. Você falou do coral, eu ri porque tem um bairro aqui, um bairro não, uma área do West, eu estou no meio oeste, né, West Midlands, e essa área chama-se Solihull, que é como se fosse um Morumbi de São Paulo, né? São casas lindas e tal. E teve alguns jovens que foram para a rua fazer coral, e aí, numa área de idosos, e a molecada abriu a porta e a molecada entrou para assaltar. Né? Então, assim, aqui no bairro onde eu moro, não teve os corais na praça, vai ser tudo feito pela internet, né? Mas uma coisa que eu esqueci de comentar, que você perguntou sobre a jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho aqui já é flexível em si, né? Tem pessoas que trabalham só 2 dias por semana, tem o part-time, né? O meio período. Por exemplo, eu trabalho 3 horas por dia, tem pessoas que trabalham 5 horas, então foi fácil eu acho, assim, para quem não. Porque foi proibido demissões, né, durante o lockdown, e só foi liberado para demissão, acho que em setembro, eu não sei exatamente qual ponto, mas durante esse período não foi permitido demissão, e eu acho que quem trabalhou ficou flexível, né? E quando eu voltei a trabalhar, foi perguntado: se você quiser trabalhar menos horas, fica ao seu critério. Eu continuei trabalhando as mesmas horas, que já não eram muitas. Mas tem restrições, não tem. Tem Papai Noel de carrinho, mas assim, as feiras de Natal, que geralmente acontecem, elas foram canceladas. É, corais, né, nos shoppings, assim, onde se aglomera, não aconteceu. Tem, né, os shows, tudo, né, ainda não foi liberado, né, e sabe-se lá quando vai Queria que ser. você falasse, Carla, você chegou a citar, né, o NHS, o Serviço Nacional de Saúde, né, o Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, que é famoso no mundo inteiro, né, há décadas aí pela eficiência, pela qualidade, né, que sempre foi um serviço público de saúde. Queria saber como que ele lidou, né, qual que foi a capacidade do do Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha de lidar com o coronavírus e como que está a situação dele, porque eu me lembro, na verdade, né, desde os anos 80 aí com a Margaret Thatcher, existe uma pressão aí da burguesia pela privatização do sistema de saúde público que vem aguentando ainda, né, não foi privatizado, mas existe uma pressão muito grande para ser privatizado, tanto é que os diversos governos neoliberais que passaram pelo país tentaram, né, sucatear o sistema de saúde, mas existe ainda mais com a polarização que a gente vê, uma movimentação dos trabalhadores, existe uma tentativa de resistência aí. O Jeremy Corbyn chegou a falar bastante disso daí na campanha dele, né? Queria saber como é que hoje está o sistema de saúde pública do Reino Unido e como que ele tem lidado com a pandemia. Bom, em abril já estavam em funcionamento os hospitais de campanha, e desde então eles, mesmo com a diminuição de números de casos em julho, eles ficaram no stand-by, não foi desmontado nada, né? E que eles chamam de Nightingale Hospitals, em homenagem à enfermeira que esse ano é o bicentenário, né, da Florence Nightingale, seria o ano da enfermagem, por coincidência. E esses hospitais ainda estão em funcionamento agora, né? E o que aconteceu? Da pandemia foram canceladas a cirurgia, até minha mãe faria uma cirurgia de catarata, uma coisa simples, foi cancelado é, é, tratamentos de fisioterapia, tudo que é presencial, e eles já existia, mas não era tão popular, mas a telemedicina, então consultas pelo telefone e também por câmera. Então,
quem tem acesso a essa tecnologia não deixou de poder falar com o médico, né? E tem a coisa da saúde mental também, que tem organizações que são subsidiadas pelo governo, né? Como ONGs, né? Que trabalham com saúde mental também, os serviços, né, disponibilizados como samaritanos. Então, tudo isso foi muito divulgado, né? Eu acredito que assim ninguém ficou de fora no cuidado médico. Infelizmente, tratamentos foram afetados, tratamento de câncer, mas infelizmente nós perdemos pessoas conhecidas, né, brasileiros também aqui, jovens, mas eu creio que todo mundo tem sido atendido pelo Sistema Nacional de Saúde. O NHS não desamparou. Eu, particularmente, sou fã do sistema, né? E o serviço conta também com uma coisa que é muito grandiosa aqui, é o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, as pessoas elas se disponibilizam de sair das suas casas para ajudar. Eu acho que isso conta muito. Então, o morador de rua, sabe, conseguiram fazer aqui em Birmingham um trailer, construir uma cozinha e ele circula pelas ruas, em pontos onde tem moradores de rua para estar distribuindo comida. Então, eu sinto que existe, apesar da fama do inglês, né, de ser frio, isso é mito, porque as pessoas têm uma generosidade, uma solidariedade, assim, entre, pelo menos entre os mais pobres, assim, a classe operária aqui. Você tinha falado, né, que já já no, né, a gente está no final do ano, vai entrar 2021 e vai se concretizar aí o Brexit, né, a saída da Grã-Bretanha da Europa, né, de todo o comércio aí com a Europa continental, né, vai mudar bastante essa relação comercial principalmente, relação também com relação às viagens, né, a possibilidade de morar na Inglaterra, de morar na Europa, mas principalmente a questão comercial, aí questões de tarifas, taxas, né? Queria saber como que os britânicos eles estão apreensivos aí para saber o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Eu acho que tem aqui também muitos arrependidos, né? Porque foi votado, né? Foi votado pelo povo. E você citou o NHS, né? Eu não sou uma analista política, como nosso companheiro Rui, mas eu observo, né? A bola de neve que foi crescendo desde 2007, com o Credit Crunch, depois veio as Olimpíadas que homenageou o NHS por ter tanto peso e ainda existe, né? Essa pressão em sucatear o NHS, e veio vindo a bola de neve, só que ninguém contava com Covid-19 no meio do caminho, e as pessoas estão, sim, apreensivas. A cena dos caminhões nas estradas, que foi bloqueado, é, é pavoroso, assim. Então, o exército foi para a rua para poder testar todos esses caminhoneiros, a comunidade muçulmana está distribuindo quentinhas, porque eles estão parados no trânsito, não tem como comer. Eu acho que isso é só o começo, né? Uma das redes que eu citei brevemente, que foi decretada falência, que é como se fosse uma Marisa no Brasil, vai demitir milhares de trabalhadores. Então, eu acho que vai ser complicado. Não dá para fazer uma previsão, né, dessa coisa de impostos assim. Eu sinto que desde 2007, que eu volto para trás, quando a Theresa May ainda era a secretária, né, de imigração, e eu tenho a impressão que o Brexit foi votado, assim, o povo votou em massa porque não queria mais imigrante aqui. Então, desde lá vem vindo essa campanha. A Theresa May queria
que só entrasse aqui quem falasse inglês e imigrantes sem documentos. Naquela época, um pouco antes, eram 5 anos que você tivesse sem documento aqui, você passava a ser legalizado, e esse período foi aumentando, eu acho que hoje são 20, 13 ou 20 anos, eu não tenho certeza, que há tempo atrás era 13 anos e ia aumentar para 20. Então, eu acho que esse foi o mote que moveu a população a votar pelo Brexit. Só que, assim, tem medir as consequências de que a União Europeia tem acordos, né, com a China, assim, o que se come aqui, que é produzido no Reino Unido, é muito pouco, assim, batata, cebola, né, cabbage, né, é muito pouco, tudo é importado de Israel, Índia, África e China, e a União Europeia tem esses acordos, né, e outra coisa que me preocupa muito também, eu falei da coisa do voluntário, as pesquisas, né, as pesquisas na área da saúde, as escolas, universidades, pesquisa do câncer, que muita coisa é feito e é patrocinado pela União Europeia. E não se sabe ainda como que vai ficar isso, né? Isso é preocupante, né? Mas porque o governo não queria se submeter ao Tribunal da União Europeia, a se submeter às leis de direitos humanos, eu acho que isso tudo foi feito para sair fora. E agora é um momento que todo mundo precisa de todo mundo, né? É, É, realmente eu não sei como vai ser. essa questão, né, é muito relacionada à luta aí de interesses financeiros, né, entre diferentes partes da burguesia britânica, né, uma parte que é mais ligada ao capital financeiro, né, que é mais globalizada, necessita de manter todas essas relações que sempre teve com a União Europeia, né, ou seja, não queria sair do bloco, enquanto que setores aí da burguesia britânica que foram mais afetados com a crise de 2008, principalmente setores menores ligados ao comércio local, à indústria, né, precisavam tentar acabar com essa deslealdade na competitividade, né, com as empresas europeias, tudo, e tentaram fazer com que o país saísse do bloco europeu e acabou-se que conseguiram, né, por meio do voto popular também, a população entendendo também que naquele momento a União Europeia os capitalistas da União Europeia tinham grande dose de culpa aí na situação de crise no Reino Unido. Só que ao mesmo tempo isso daí foi também uma alavanca, né, para a extrema direita que cresceu nos últimos anos. O próprio Boris Johnson é um primeiro-ministro de extrema direita, apareceram partidos de extrema direita, e o movimento de extrema direita nas ruas é notório, né? Queria saber, a gente já está na parte final aqui do nosso programa, Carla, como é que é a situação aí que você percebe, né, dos imigrantes no Reino Unido? Você que é uma imigrante brasileira e o país tem milhares aí, centenas de milhares de imigrantes de diversas partes do mundo. Você falou dos muçulmanos, a comunidade muçulmana, principalmente em Londres, é muito grande, né? Africanos, brasileiros. Como que está a situação deles aí diante dessa crise, diante dos ataques da extrema direita, né? E queria que você falasse aí quanto tempo que você está morando aí? Já faz bastante tempo, né, também. A jornada toda são uns 20 anos, mas que eu estou fixa aqui são 15 anos. E sempre quis morar aqui, nunca quis ir para Londres, porque eu sou de São Paulo, né? Seria trocar o roto pelo esfarrapado, né? Porque o ritmo de Londres é muito agitado. Então, eu gosto aqui da Birmingham, me lembra, tem uma coisa assim meio interior, sabe? Mas com tudo que tem em Londres. Uhum. E tem muito E brasileiro saindo de Londres e vindo para cá. Muitos, muitos. Brasileiros que têm filhos, sabe? Então tem aumentado os motoboys aqui, tem muito brasileiro que trabalha com entregas. Então tá, a comunidade aqui de brasileiros é grande.
E a Mas comunidade respondendo, imigrante em geral, né? Como está a sim, situação? assim, essa coisa também do Brexit coincide com a crise dos refugiados, né? Porque o Reino Unido não quer aceitar receber essas pessoas e sempre a xenofobia e o cidadão de bem, eu vou dizer, não gosta do imigrante, principalmente esse que busca asilo, porque o imigrante chega aqui, ele tem direitos, né? Dependendo da situação, se ele é um exilado político ou vem de um país, né, com problema de guerra, ele tem direito ao visto, ele vai receber uma casa, ele recebe direitos, né, a saúde de graça, o hospital, e muita gente não gosta, cidadão de bem não gosta desse tipo de coisa, né? Então, é assim, o imigrante, ele é, 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 é porque é crime, né? Então, ninguém sai assim, na cara dura, falando, acontece, mas atacando assim, não, não, não aconteceu comigo um ataque direto, a gente percebe as coisas. Mas eu sinto que isso vem já de 2007, 2000, veio crescendo, sabe? Parece que a Olimpíadas também trouxe uma coisa assim de grana, foram feitos cortes e cortes, então, opa, mas peraí, estão cortando o meu benefício, eu não tenho mais aluguel de graça, vou ter que pagar mais. Por quê? Porque o imigrante do outro lado está morando de graça, porque ele vem de um país com problema. O que eu tenho a ver com isso, né? Então foram feitos cortes e cortes e cortes. Então eu acho que o imigrante sofre com isso, né? E com o Brexit vai ser muito mais controlado. Eu acho que a entrada de quem planeja vir para cá, bom, eu não aconselharia ninguém a vir para cá. Assim, porque eu criei raízes aqui. Mas se eu pudesse escolher, se hoje eu voltasse, né, há 20 anos atrás, eu não era para cá que eu teria migrado, não. Ah, principalmente por Beleza. causa do tempo. Obrigado, Carla. Agradeço bastante aí a sua participação no nosso programa Correspondente Internacional, uma participação especial aí para falar dessa situação na Grã-Bretanha que foi manchete em todos os jornais, né? O mundo inteiro está olhando aí para o Reino Unido com o aparecimento dessa variante de coronavírus no momento em que os casos e as mortes têm aumentado aí no mundo todo, né? E é importante ter o seu relato aqui como uma brasileira que mora no país, na cidade de Birmingham. Então, muito obrigado pela sua participação. Aqui as portas da Sim. COTV estão sempre abertas para que você possa participar dos nossos programas, viu? Sim, olha, só um minutinho antes de terminar, eu queria convidar os companheiros para acompanhar nossos debates da célula do PC Europa, acontece aos domingos, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, e são 11 comitês do PCO fora do Brasil, então, por favor, procurem no Facebook, PCO Europa, dê lá o like, siga as nossas postagens, e vamos somando porque a luta é uma só, né? Nós somos operários e nós estamos juntos batalhando e lutando e crescendo. A bandeira do PCO flameja, flameja aqui na Europa também. A gente conta com vocês. Obrigada pelo convite, Eduardo. Boa Muito tarde. obrigado, Carla. Muito obrigado pela sua participação. O PCO é um partido internacionalista realmente aí, flamejando a bandeira vermelha, não só no Brasil, mas na Europa e no mundo todo também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o Correspondente Internacional. Valeu a todo mundo aí. Fiquem ligados na programação 24 horas da Causa Operária TV. E não se esqueçam que nesse sábado tem, às 11h30 da manhã, análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Tchau, até mais.